Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus lhes dê paz, segurança e saúde nesse período de crise que nós enfrentamos atualmente. Bom, dando prosseguimento ao nosso curso de hebraico, vamos apenas recapitular algumas coisas importantes que nós já vimos até aqui. Bom, já estudamos o alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras e as 5 variações finais. Nós vimos que todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes, todas elas sem exceção, tá? Nós vimos que algumas letras podem representar dois sons, como por exemplo o shin e o sin. O shin e o sin são representados pela mesma letra, só que o shin tem som de x, né, como na palavra Xuxa, e o sin tem som de s, como na palavra sapo. Como que os massoretas fizeram a distinção entre uma letra e outra, entre um som e outro? Eles colocaram um ponto no canto superior direito da letra para indicar que se tratava de um shin, e colocaram um ponto no canto superior esquerdo para indicar que se tratava de um sin. Nós também vimos as chamadas Begat Kefat, aquelas 6 letras do alfabeto hebraico que originalmente podiam representar dois sons, o Bet, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o P e o Tav. Essas letras podem receber um pequeno ponto no meio que é chamado de Dagesh Lene. O Dagesh Lene serve para fazer distinção entre os dois possíveis sons da letra, como nós já vimos. Apenas 3 das 6 Begat Kefat, hoje em dia, continuam tendo duas pronúncias possíveis na pronúncia, né? O Bet, o Kaf e o P, ou seja, as letras em verde, são aquelas que hoje em dia podem ser pronunciadas de duas formas, dependendo da presença ou da ausência do Dagesh Lene. O Bet, com Dagesh, tem som de B. Sem Dagesh, a letra se chama Vet e tem som de V. O Kaf, com Dagesh, tem som de K. Sem Dagesh é o Raf e tem som de R, né? Aquele som do R carioca, da palavra mar. O P, com Dagesh, tem som de P e sem Dagesh tem som de F. Quanto às letras em azul, o Gimel, o Dalet e o Tav, no passado, essas 3 letras podiam representar também dois sons possíveis, mas hoje em dia elas representam apenas um mesmo som com o sem Dagesh. O Gimel tem sempre som de G com o sem Dagesh, o Dalet tem sempre som de D com o sem Dagesh e o Tav tem sempre som de T com o sem Dagesh. Bom, nós também vimos que no período bíblico, na fase mais antiga do hebraico bíblico, as palavras eram escritas sem vogais alguma, tá? Sem nenhuma vogal. Mas esse sistema de escrita sem vogais podia gerar uma série de ambiguidades, porque as palavras podiam ser lidas de diversas formas. Então, já no período bíblico, os escritores sentiram a necessidade de criar um sistema de vocalização. E, de fato, esse sistema foi criado e foi bastante útil, por mais que fosse um tanto incipiente. Tá? Selecionaram-se 3 letras, o Vav, o Yud e o Re, para representarem também sons vocálicos. Além de representarem consoantes, essas 3 letras passaram a representar sons vocálicos já no período bíblico. Tá? Muitos autores bíblicos escreveram seus textos usando esse sistema de vocalização que eu estou apresentando para vocês. Tá? O Re era usado para representar o A, o E e o O no final de uma palavra. O Yud era usado frequentemente para representar o I e o E. E o Vav era usado para representar o O e o U. Nós vimos também aquele sistema massorético de vocalização. Na Idade Média, um grupo de judeus, escribas, chamados massoretas, se reuniram e criaram um sistema de vocalização para esclarecer a pronúncia do texto bíblico. Já existia o sistema de vocalização que eu acabei de mencionar no slide anterior, aquele sistema bastante incipiente que tinha sido criado no período bíblico. Só que aquele sistema era também ambíguo, porque as letras podiam representar mais de uma vogal. Então os massoretas criaram um sistema bastante completo e complexo de vocalização para deixar claro como o texto bíblico devia ser pronunciado. Nós vimos que há, no hebraico bíblico, vogais breves e vogais longas.
As vogais breves são aquelas que duram um tempo, as vogais longas são aquelas que duram 2 tempos. Um A breve seria A, um A longo seria A. Vamos lá então. Nas vogais breves nós temos patar, segol, rirek, kamat hatuf e kubutz. A, E, I, O, U. Nas vogais longas nós temos kamatz, tsere e rolam. E nós temos também vogais longas mistas. O que é isso? Essas vogais longas mistas são uma mistura do sistema de vocalização criado na época bíblica com o sistema massorético de vocalização. Os massoretas precisavam deixar claro o som exato representado por aquelas 3 letras que eram usadas como vogais no período bíblico: o Re, o Yud e o Vav. Porque essas 3 letras, como nós vimos, podiam representar mais de uma vogal. Quando o Re representava o A, quando ele representava o E, quando ele representava o O, os massoretas então esclareceram esses pontos. Tá? Eles misturaram o seu sistema de vocalização com aquele sistema de vocalização criado no período bíblico. Então, sempre que o Re aparecia no final de uma palavra, representando, portanto, uma vogal, o seu valor vocálico era esclarecido pela vogal, pelo sinal que os massoretas colocaram na penúltima letra da palavra. Por exemplo, aqui nós temos o kamatse. Nós temos o Re no final da palavra representando o som de A. Como nós sabemos que esse Re representa o som de A e não o som de E e não o som de O? Nós sabemos disso porque os massoretas colocaram um kamatz debaixo da penúltima letra, no caso o lamed. Tá? Esse kamatz esclarece qual é o valor do Re. Nesse caso, é o valor de um A. Então, o kamatz junto com o Re formam uma unidade conhecida como kamatse. Nós não podemos considerar esses 2 sinais separadamente. Tá? Os 2 juntos representam o A longo. Isso acontece com todas as letras que eram usadas no período bíblico para representar vogais. Bom, nós também estudamos o Shivá. Nós vimos que o Shivá pode ter 2 naturezas. Ele pode ser silencioso ou sonoro. Shivá são aqueles 2 pequenos pontos que são colocados debaixo de uma letra. Vamos tomar como exemplo uma letra qualquer do hebraico. Vamos pegar como exemplo a letra Bet. Letra Bet. Debaixo do Bet, nós podemos colocar 2 pontinhos. Esses 2 pontos em amarelo que eu coloquei aqui. Esses 2 pontos em pé se chamam Shivá. O Shivá pode ter 2 naturezas. Ele pode ser ou silencioso ou sonoro. O que é um Shivá silencioso? É aquele que, como o próprio nome indica, não tem som. O Shivá silencioso não representa som algum. Ele sempre aparece no final de uma sílaba fechada. E sílaba fechada, lembre-se, é CVC, consoante, vogal, consoante. O Shivá vai aparecer debaixo da última consoante de uma sílaba fechada. E o Shivá vai indicar que essa última consoante da sílaba fechada é muda. Ou seja, não há vogal alguma depois dessa consoante. O que é uma consoante muda? É aquela consoante que não é precedida por nenhuma vogal, como na palavra pneu. O P da palavra pneu é mudo. Por quê? Porque depois dele não há vogal alguma. Então, quando o Shivá é silencioso, ele sempre aparece no final de uma sílaba fechada. Ele aparece debaixo da última consoante de uma sílaba fechada. Tá? E ele vai indicar que essa última consoante é muda. Ela não é seguida por uma vogal. Bom, o Shivá também pode ser sonoro. Se ele for sonoro, ele vai representar um som. Ele vai ser um som vocálico, vai representar um som vocálico. No caso, o som de E. Tá? E ele sempre aparece numa sílaba aberta. Sílaba aberta é consoante e vogal. O Shivá sonoro vai ser sempre a vogal dessa sílaba aberta. E nós vimos 3 regras concernentes ao Shivá. Nós vimos que debaixo da primeira letra de uma palavra, ele é sempre sonoro.
Nós vimos também que quando ele aparecer debaixo de uma letra que suceda uma consoante com vogal longa, ele será sonoro. Nós ainda vamos falar mais sobre isso hoje. Em terceiro lugar, nós vimos que quando ele aparecer debaixo de uma letra que suceda uma consoante com vogal breve, ele será silencioso. Tá bom? O Shiva pode ser simples ou composto. O Shiva simples são aqueles dois pequenos pontos em pé que eu mencionei no slide anterior. E o Shiva simples pode aparecer debaixo de qualquer letra, com exceção das letras guturais. As letras guturais são Aleph, Re, Het, Ain. São letras que originalmente eram pronunciadas lá no fundo da garganta, né? Essas letras não podem receber o Shiva simples. Elas recebem um tipo especial de Shiva chamado Shiva composto. Tá? As guturais recebem o Shiva composto. Shiva composto é a mistura do Shiva com outro sinal, ou com patar, ou com segol, ou com kamat hatuf. A mistura do Shiva com patar se chama hatef patar. Hatef patar significa patar apressado. Tá? A mistura do Shiva com segol se chama hatef segol. E a mistura do Shiva com a kamat hatuf se chama hatef kamat. Esses três tipos de Shiva são pronunciados, respectivamente, como A, E e O. A, E e O. Tá bom? Seguindo. Na última aula também nós aprendemos a fazer distinção entre o Kamatz e o Kamatz Hatuf. O Kamatz pode aparecer em dois tipos de sílaba. Em primeiro lugar, pode aparecer numa sílaba aberta, consoante vogal. Em segundo lugar, pode aparecer numa sílaba fechada e que seja ao mesmo tempo tônica. Uma sílaba fechada é CVC. Uma sílaba tônica é aquela que é mais forte de uma palavra. Na palavra mesa, eu tenho duas sílabas, me e za. A sílaba tônica mais forte é o me, é nela que está a ênfase. Za é uma sílaba átona, portanto. Toda sílaba que não é tônica é átona. Quando o kamatz, quando aquele pequeno t debaixo de uma letra aparece numa sílaba que é, ao mesmo tempo, fechada e tônica, ele é um kamatz e tem, portanto, som de A. Agora, se ele aparecer numa sílaba fechada, e sílaba fechada é CVC, consoante vogal consoante, numa sílaba fechada que seja ao mesmo tempo átona, então o sinal será um kamatz hatuf e terá, portanto, som de O. Basicamente, então, foi isso que nós vimos na última aula. Tá? Eu vou encerrar essa parte por aqui e no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esta matéria.